Tá Ah, ótimo. sim, eu estou ouvindo perfeitamente. Que bom, obrigada, viu, gente? Vou recomeçar aqui. Boa tarde, então, eu sou a Agnes Samia e esse aqui é o Artiem. A gente é uma plataforma que é sanador de artistas por meio do acesso e comércio facilitado das artes. Como eu tinha dito, eu, você e todo mundo que está aqui consome arte, direta ou indiretamente, algo que está alimentando um setor chamado de economia criativa, o qual vem estando em ascendência. Só que esse nicho evidencia um mau aproveitamento do capital humano, algo que vem deixando dores como a invisibilidade, desvalorização, dificuldade em adquirir renda por conta também da falta de consciência social, fazendo com que, assim, artistas tenham escoados para outros setores e também outras áreas. Tentam, algumas vezes, se manter por meio de redes sociais, algo que não tem tido resultado. Vamos dizer, né, que isso também vem contribuindo muito para a descentralização artística, algo que é extremamente negativo para a cultura do nosso país. Mas aí fica a dúvida, por que não explorar outros potenciais artísticos, como desenho, pintura e artesanato? É aí que vem o Atin, uma plataforma que resolverá essa questão e irá gerar um novo nicho muito lucrativo, por meio da conexão entre os artistas e esses consumidores. Eu, como artista, senti vários desses problemas, e aí me veio o insight, que após desenvolver o modelo de negócio, passamos por algumas validações teóricas e também práticas, além de que após os ciclos de aceleração, concluímos que deveríamos dar início ao nosso MVP, né? Abordamos, nesse período, só pintura, artesanato e desenho, porque eles têm como fator comum um produto físico, com uma comercialização mais padronizada. Nosso primeiro passo foi a criação deste MVP, que contou com o portfólio de 9 artistas. O site tem abas informativas e uma loja com produtos catalogados por segmento. O cliente clica na imagem e ele vai direto para o nosso atendimento. Nisso, também estruturamos a divulgação do projeto e do site em si, fazendo por meio de panfletagem, materiais gráficos em pontos focais, o impulsionamento em redes sociais e produção de conteúdo direcionado. Ações que tiveram um ótimo resultado, visto que nesse curto período de tempo conseguimos concluir 7 ciclos completos de venda para clientes diferentes e orgânicos, assim validando parcialmente o modelo de negócio. Tivemos feedbacks excelentes de ambas as pontas do negócio. Cliente deu como ênfase que foi uma jornada de cliente bem inovadora e prática, além dos artistas que se sentiram extremamente satisfeitos. Durante esse período, a gente focou bastante no digital, onde a gente teve um aumento de 94% dos nossos seguidores, bastante interação e nos inserimos em outras redes, como LinkedIn e TikTok. Validamos parcialmente, novamente, tendo maior contato com os nossos clientes e público-alvo, a aceitação do público a essa ideia. Falando agora mais de uma perspectiva de mercado, a gente mapeou que não temos nenhum concorrente direto aqui na região, no Brasil, né? E nos indiretos também não visavam o mesmo mercado e nem promoviam os mesmos benefícios, tanto para os clientes quanto para os artistas. Propomos para ambos eles um marketplace bem estruturado e com diferenciais. Um dos nossos grandes destaques tem sido a curadoria da plataforma. Todo artista que tem interesse em participar preenche uma ficha de pré-inscrição e se prontifica, assim, a ser nosso parceiro na entrega de valor. Além de que eles podem contar com uma estrutura extremamente focada direto nas artes, né? É algo bem centralizado. Os compradores têm a certificação de que vão ter uma compra facilitada e com qualidade, além do nosso extra que se permeia, né, na gamificação, que é por meio de moedas digitais, eles conseguem trocar elas de volta como um cashback em descontos. Nosso modelo de negócio tem se encaixado, no momento, na aplicação dessas 3 artes em B2B2C. A gente vem monetizando a plataforma por meio de comissões sobre as vendas efetuadas e atrai os clientes por meio de publicidade e também modelos off, né, como a gente chama. Assim, a gente pode se classificar sempre como um modelo de negócio escalável. Atualmente, o nosso foco tem sido aqui na região de Curitiba, onde a gente está tendo em média 6.000 artistas, dos quais podem fornecer produtos para o nosso público-alvo, que foi estimado em 695 mil pessoas, com uma faixa etária entre 15 e 45 anos. Uma escolha que foi feita amparada no fato de que a geração Z e Millennial vem se interessando mais por empresas que impactam a sociedade e são mais conscientes em relação aos aspectos que promovemos. Tendo em mente os resultados obtidos nesse período que testamos e validamos praticamente a ideia, a gente está tendo uma perspectiva de crescimento boa, visando captar em torno de 40 artistas nos períodos de 6 meses após a hospedagem em uma plataforma digital. Assim, a gente pretende ter mensalmente um crescimento gradativo desses artistas.
Já falando em questão de ponto de equilíbrio, nosso dia X ou ponto zero, depende do termo que cada um prefere usar, a gente tem estimado para 18 meses após a rotação completa da plataforma. E para isso, a gente estabelece metas como ter 1,5% do nosso público-alvo convertido e deste percentual, 20% deles em clientes. E estimamos um ticket médio feito pelas compras anteriores em R$ 60. Um dos nossos focos grandes também será a fidelização desse público, visando uma segunda compra, que a gente tem tido por meio de atendimento especial, propostas alternativas, unboxing e também o acúmulo das moedas digitais, fazendo assim com que eles retornem para a plataforma. Em questão de estrutura, o Artien conta com uma equipe bem empenhada e extremamente dedicada. Eu, Agnes, sou responsável, né, pelo gerenciamento e comunicação, a Larissa pelo networking e o Renan pelas mídias sociais. Somos futuros profissionais de publicidade e relações públicas, a equipe que vem participando aqui do Ideias. Mas o Artien tem uma equipe total de 7 integrantes, agregando profissionais de economia, direito e também planejamento. Lembre-se, nós somos uma plataforma que sana a dor de artistas por meio do acesso e comércio facilitado das artes. Eu convido vocês para darem uma olhada no nosso site, também seguirem no Instagram e apoiarem o Artien Arte para Todos. Muito obrigada! Bom, obrigada, Agnes, Alan, Morgiane, Thomas. Sintam-se à vontade para fazer considerações e dar o feedback. Começar então, já que você falou meu nome, eu agradeço. Primeiramente, parabéns, equipe. Gostei muito do projeto de vocês. É muito bom ver que existem projetos que estão aí fomentando, né, a economia criativa e a parte toda de arte, né, que é um mercado aí bem promissor, mas que não tem tanto incentivo aí, né. Bom, vamos lá. Eu fiquei com algumas dúvidas em relação ao foco, se vocês vão realmente focar apenas nos produtos que vocês estão colocando aí, ou se vocês têm ideia também para colocar obras de arte, né? E artesanato. Por que eu pergunto isso? Porque existe um segmento que é bastante forte em algumas regiões. Aqui, por exemplo, no Nordeste, né, artesanato é algo que movimenta bem as vendas, e eu acho que é um mercado que poderia atrair não apenas os artistas, mas também pessoas que consomem esses tipos de arte, né? Então, eu não sei se está no roadmap de vocês. Essa é a primeira dúvida, depois eu dou os meus feedbacks. Claro, Alan, assim, a gente teve que estudar bastante. Eu, como artista, já tinha um panorama mais, assim, digamos, desse movimento, né? Mas a gente teve também que estudar bastante. Existe uma discussão bem forte no meio, que é se artesanato é considerado arte. Então, no nosso ponto de visão, a gente considerou que sim. Tanto que eu citei que as artes que estamos abordando têm sido artesanato, pintura e desenho. Então, no nosso site, as abas são discriminadas, digamos, assim. Você tem as pinturas, os desenhos e os artesanatos, eles estão misturados. Tanto em crochê, origami, a gente teve porcelana. Então, a gente está já, sim, abordando o artesanato. Em questão de roadmap, de o que a gente tem tido, acontece que o Artien tem como pretensão abranger 6 tipos de arte. Só que elas se diferenciam na questão do produto oferecido. 3 se encaixam em produto e 3 se encaixam em serviço. Por isso, a gente está abordando inicialmente apenas uma das classificações. Mas sim, neste momento, e pretendemos continuar abordando artesanato, sim. Você já vendeu, né? Você falou que já iniciou o processo de validação com o ciclo de venda, mas fechou venda, recebeu comissão pelo... Sim, já vendemos, sim. A gente recebeu comissão só pelas últimas vendas feitas, né? A gente rotacionou 7 ciclos completos dentro de um ciclo de aceleração onde a gente recebeu um investimento, um microseed. Então, como ainda estava no início e a gente teve poucos artistas parceiros, a gente optou por ter um prejuízo, digamos, sendo que a gente estava com um incentivo bom e que foi autorizado o investimento neste uso. Mas as vendas que a gente realizou após sair do ciclo de microseed, elas foram comissionadas, sim. Certo. Bom, alguns comentários rápidos que eu posso fazer em relação a vocês aí, tá? Algo que é muito importante vocês verificarem, eu já tinha dado um feedback
para uma startup que eu fiz uma mentoria. Então, assim, verifiquem se existe concorrência de fato, porque no Senai estava sendo desenvolvido para uma equipe uma plataforma parecida. Não exatamente igual, porque não tinha cashback nem nada, mas era um marketplace que conectava artista com consumidor de arte, certo? Então, existem algumas possibilidades que vocês podem abraçar aí como futuro. Eu acho que seu microfone mutou, ou ele caiu, eu não sei. Para mim não tem mais áudio. Oi, não, eu me montei aqui sem querer. Basicamente, o que você pode fazer como possibilidade de roadmap aí, tá? Existem galerias de arte que podem se interessar por colocar alguns dos seus produtos ali, tá? E você, de repente, validar o mercado de galerias de arte. Não sei se está dentro da sua estratégia, mas é algo que você pode pensar, certo? Verifique se de fato existem outras ideias parecidas sendo comercializadas. E eu acho que um ponto só para finalizar, assim, de atenção é a questão do frete, né? Porque você, em momento nenhum, falou aí de quem é a responsabilidade por entregar, se o frete é cobrado ali na plataforma, né? Porque a questão do recebimento do produto é um ponto sensível para você e você está na linha de frente, né? Se por acaso eu compro um produto na sua loja, no seu marketplace, não chega, eu vou reclamar com você, não com o artista. Então, são pontos assim que eu acho que você pode, não sei se já estão fazendo, mas dar um pouco de atenção, certo? No mais, fiquei realmente satisfeito aí com a apresentação, parabéns. Muito obrigada pelo feedback. Em questão de logística, de entrega, de recebimento, de garantias, a gente está em andamento, a gente já realizou essas entregas, né? Em ponto de conexão, a gente realmente é responsável por tudo, mas eu agradeço o feedback e também a atenção de vocês. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo, Morjane? Oi, sim. Eu posso falar, Ada? Qual é a ordem aí, ou quem quiser se pronunciar para... Como é que é a dinâmica aqui? Só Pode termino, falar, vai falando? Beleza. Parabéns aí também pela apresentação, eu cliquei aqui, estou olhando também a página, cliquei aí no QR Code de vocês, estou olhando a página, então, tanto pelo formato da apresentação, pela desenvoltura e pelo negócio. Especialmente porque é uma área que carece, às vezes, de gestão e também de entrada no mercado, assim, num fluxo legal com o preciosismo que merece ter, que são esses tipos de produtos, né? Alan, inclusive por conta da experiência que tem muito forte aí, né, do ponto de vista prático mesmo em startups, ele já veio com as perguntas mais incisivas. Então, para poder complementar, eu vou vir com outros 3 comentários aqui, de ordem mais cognitiva, mais subjetivos, do ponto de vista de vendas, certo? Só para ver o que vocês estão imaginando aí, porque a Alan já foi, acho que é por conta até da experiência dele, já foi para um lado mais técnico, mais operacional. É em relação a uma metodologia que se chama Círculo Dourado, que é uma metodologia que ela trata muito deixa eu só recordar aqui, ela trata muito da dinâmica do porquê, como e o quê. Então, eu vejo, por exemplo, quando você está apresentando seu negócio, e imaginando justamente essa questão de já está formatado, já está prototipado, estou fazendo as vendas, estou me posicionando no mercado. Para qualquer tipo de produto, mas especialmente no seu caso, que é digital e é artesanal, assim como tantos outros tipos de produtos, né? Eles têm falado muito das marcas, das marcas. Tem uma expressão, eu não sei se é love brands, alguma coisa assim, que é meio que você não ficar preocupado só em posicionar o produto no mercado, mas também posicionar a marca. Porque muitas vezes a marca, ela acaba valendo muito mais do que o produto lá na frente. Se eu não me engano, tem uma loja de animais, parece que a Pets, ela comprou a Z-Dog, que era uma outra loja que
fabricava produtos PET também, e ela pagou uns 850 milhões pelo poder da marca, não necessariamente por quanto a empresa valia. Então, primeiro que esse é um assunto que tem sido muito recorrente ultimamente, o valor muito mais da marca do que do produto ou serviço, e pela natureza do seu produto, eu acho que isso é muito forte. Então, eu não sei se essa coisa do Love Brands, eu não sei se vocês chegaram a ler, estudar um pouquinho sobre isso, eu não sei sobre isso com muita profundidade, tá? Estou estudando, mas eu também não queria ficar de fora do pitch, até para pegar o conhecimento aí de quem tem mais experiência, mas eu acho que pensar desse ponto de vista de, nesse momento da posição, além do canal, porque a gente tem basicamente estratégia de comunicação, a gente tem os canais de comunicação e a gente tem a estratégia da marca, né? Então, quando a gente fala do canal de comunicação, estratégia de comunicação, eu vou usar o Instagram e eu vou me comunicar com a pessoa dessa forma. Isso é uma coisa. Vou contar histórias, por exemplo, vou usar um storytelling. Só que quando eu falo de estratégia de marca, aí já é a identidade do meu negócio. E, inclusive, o quanto a marca pode valer muito mais do que o produto ou o serviço em si. Então, acho que prestar atenção nessa questão da marca, primeiro porque é uma tendência muito grande. Tem um autor, eu não lembro quem é, tá lá pelo Instagram, essa galera aí dos podcasts, que ele lançou um livro agora falando de marca. O que a marca está representando hoje em dia, que é um elemento bem intangível, mas é o que tem feito transações assim milionárias no âmbito das startups, né, pelo poder da marca. Então, só para dar uma olhada nisso, porque eu acho que o seu tipo de produto e serviço se encaixa muito bem, ele é muito sensível para essa perspectiva. Então, essa seria uma contribuição. A outra desse círculo dourado, que ele justamente é uma metodologia que ajuda a fazer um exercício para que você procure muito mais o porquê de estar oferecendo isso para o cliente do que chegar a eu estou oferecendo isso ou aquilo. Então, você começa meio que pela sensibilização de por que fazer isso, como fazer isso, e no final é que você anuncia o que é que de fato você está entregando, que seria o quê. Então, só para você dar, eu acho que se você botar no Google Círculo Dourado, leia só para ver se vocês estão conseguindo, de repente, exercitar essa coisa do círculo dourado aí dentro dessa perspectiva do negócio de vocês, porque eu também acho que se encaixa muito bem. E uma outra dúvida que vem na minha cabeça também é, quando eu estou olhando, que eu cliquei aqui no QR Code, estou olhando na sua página, eu vejo que vocês fazem bem bonita a questão dos propósitos, né? O conectar vai para o popularizar, vai para a experiência, vai para a consciência, vai para a cultura e vai para a centralização e facilitação. Só que quando eu olho esses propósitos todos, eu que estou aqui como cliente, a primeira visão que vem... Primeiro que eu já tenho uma tendência a enxergar as coisas como um processo, mas a primeira visão que vem na minha cabeça é: eu estou conseguindo enxergar uma identidade nesse negócio ou é um conjunto de propósitos que estão lado a lado? Essa coisa do conectar, popularizar, experiência, consciência, cultura e centralizar é uma trilha que quem está do lado de lá, enquanto um potencial consumidor, vai vivenciar? Existe uma história que está contando isso? Então... a gente tem ouvido também aí muitos podcasts, coisas que eu estou assistindo, né, de negócios que estão sendo lançados agora, falando muito a respeito de usar técnicas como estratégia de identidade mesmo do negócio, né, usar técnicas de contação de história dos negócios para que as pessoas entendam, justamente para que isso consiga fazer, para que isso consiga construir desde o início o fortalecimento da marca. Aí não é nem tanto das características do produto, do canal de comunicação e da estratégia de comunicação, mas é da marca. E uma das técnicas que tem sido muito utilizadas para pensar na estratégia da marca, para que ela venha valer muito ou mais do que um produto ou serviço, é usar o storytelling, a contação de histórias para poder fazer isso. Então, só para não... É como se fosse assim, o recado final é como se fosse assim, para não subestimar esses propósitos do negócio de vocês. Primeiro, porque eles são muito bons, e segundo, porque a natureza do negócio de vocês também permite isso. Então, só olhar isso com mais cuidado para pensar em estratégia de marca e estratégia de comunicação dentro do negócio de vocês. Então, por isso que eu falei de ir pelo lado meio que mais cognitivo da coisa, quando quando eu olhasse para esse projeto indo para o caminho das vendas, é o que eu estou tentando um pouco fazer. E por último, como é que... Aí fica a última pergunta também, aí se você quiser comentar alguma coisa, ou vou refletir, Morjane, enfim. Mas como é que está a questão de coleta de feedback, né? Porque a gente entende que nesse primeiro momento, cada respirada, cada sinal de quem está do lado de lá, para a gente é uma interpretação. Então, se vocês estão adotando alguma coisa de indicadores, métricas, coleta, feedback do movimento que vocês estão fazendo junto ao mercado, já que vocês já estão fazendo vendas. É isso. Para mim tá mudo, tá? Eu não tô ouvindo ninguém.
Fui eu, desculpa. Eu vou por partes, né, sobre as 4 pontuações. Em relação às duas que têm em comum o posicionamento da marca, a gente realmente fez a apresentação de um pitch aqui mais business mesmo, é nosso pitch padrão para a banca. Não tanto nesses pontos, realmente, ele se encaixou mais as perguntas feitas pelo Alan. Eu compreendo esse ponto cognitivo, a gente tem tido esses propósitos que você listou ali do nosso site, eles estão sendo mais aplicados no nosso próprio Instagram, realmente. A gente tem quadros de acessibilidade e conteúdo sobre popularização e conscientização em torno das artes, temos o Falando com Artistas, temos quadros que são lançados para debate, a gente interage mais com essa questão de posicionamento da marca no Instagram, no LinkedIn, e menos no pitch, né, que a gente propõe como um pitch de venda, então a gente quis mostrar aqui um panorama mais de negócios, realmente. Em questão dos feedbacks e métricas, a gente citou, e uma coisa que a gente vem prezando muito, principalmente agora, como não está tudo tão automatizado e ainda são em escalas bem pequenas, o atendimento tem sido feito diretamente numa conversa bem, assim, informal e educadamente com o cliente. Então, a gente acaba criando, de fato, uma relação aberta com eles e um espaço seguro para receber perguntas. A gente também enviou um formulário, né, com perguntas mais padronizadas para atingir alguma métrica um pouco melhor sobre como foi a sua jornada, como você achou as interfaces, quais melhorias você acrescentaria em relação às métricas de compra. Já em relação às métricas de divulgação, ali a gente teve 2 grandes levas, né, de divulgação. Um recurso que a gente vem utilizando muito é o QR Code, vocês podem ver aí na tela. A gente utilizou esse também nos nossos materiais gráficos, onde a gente consegue ter noção dos acessos de quem acessou, por onde acessou e os dados dessa pessoa quando ela se inscreve. Então, a gente conseguiu saber melhor quem tinha entrado, como tinha entrado, se tinha sido por um folder, por um panfleto ou por meio digital. E daí, durante essas métricas, a gente conseguiu ver mais ou menos qual foi a rota do cliente. Se ele foi para Instagram, se ele foi para site, para saber por qual a gente deveria direcionar eles e também como esse público estava se relacionando com os nossos meios. Então, a gente viu que deu bastante resultado, principalmente no digital, e mudou um pouco a nossa abordagem, principalmente de impulsionamento e criação de conteúdo, né? Como eu tinha dito, a gente entrou no TikTok, que teve um avanço bem legal com o nosso social media. Então, acho que são esses 2 panoramas. Em relação ao Golden Circle, a gente fez algumas mudanças no pitch realmente para ter uma conexão, uma resposta. Alguns pontos realmente ficam um pouco mais vagos. Tipo, eu sei que tem falas minhas que falta uma questão ali, mas é por conta de tempo, né? A gente tinha um limite. Mas eu agradeço todo o feedback. A equipe anotou, me avisaram aqui. E foi um prazer. Só mais um complemento, algumas coisas importantes também para vocês pensarem, foram por uns estudos que eu andei fazendo aqui, assistindo os podcasts, fazendo uns estudos aqui em casa, analisar direitinho a questão de LinkedIn, Instagram e YouTube, especialmente para geração de conteúdo, porque uns comentam que o Instagram é melhor como porta de entrada quando você está no movimento inicial, porque o seu acesso é mais facilitado ao cliente. Só que aí eles falam, não, mas o YouTube também é bom porque é uma ferramenta de busca é melhor, as informações ficam são mais duradouras ali no YouTube, então ficou muito uma discussão aí, um dos podcasts que eu assisti, né, acho que era dos sócios, falando dessa questão de quando você está construindo conteúdo, construindo marca, se você vai para o Instagram, se você vai para o YouTube, para os dois, em que momento você vai para cada um, e a depender do tipo de produto, até o LinkedIn, mas especialmente essa luta saudável entre Instagram e YouTube e as vantagens de cada um, então analisar isso aí também com critério, com cuidado, mas eu acho que estão no caminho certinho aí, tá muito bom. Ainda tem algum minutinho para fazer? Eu tenho só um. Nada. Tá, se for bem rapidinho, Thomas, porque já temos que pular para a próxima. Tá. Não, ao invés de pergunta, então vou fazer então só um comentário, né? A Alan, ele sugeriu aí essa coisa de galeria de arte, né? Eu pensei aqui em função do ticket médio, né? Que foi citado aí em torno de R$ 60, de repente posicionar, enfim, essa questão de arte, né? Que é bem legal, como artigo para decoração, né? Para consumo próprio, enfim. E uma outra possibilidade é a questão de artigo de presente, né? Um artigo diferente, bem contemporâneo, enfim, que eu acho que se encaixa bem aí
nesse valor aí de R$ 60 de ticket médio, né? Então fica aí como sugestão. Parabéns aí, eu entrei aqui nesse instante também aqui no Instagram de vocês, uma identidade visual aí bem forte, está bem legal. Parabéns aí, sucesso na jornada de vocês. Muito obrigada. Eu queria rapidinho só agradecer os feedbacks, o ciclo, a atenção de todos e principalmente a minha equipe, que é o Renan e a Larissa, que estão aqui na ligação com a gente, que a gente passou por essa jornada muito legal e de muitos aprendizados juntos. E obrigada de novo. Vai ser um prazer assistir as próximas apresentações. Bom, a próxima equipe é a Nanoim, certo? Acho que é o Thiago que vai apresentar. Isso sou eu mesmo, Ada. Vou apresentar aqui. Vou abrir aqui a apresentação. Quando quiser. Tá reproduzindo aí a apresentação? Sim, estamos vendo. Então tá bom. Olá, sou o Thiago, né? Sou CEO da Nanoim. E a gente busca, né, substituir, né, alternativas a embalagens e plásticos dentro desse mercado. Atualmente a gente tem essa situação, né, um panorama de um mercado global de embalagens bem grande, né, só que com grandes toneladas de lixo plástico, né, indo para os oceanos, indo para o descarte irregular, né, e um baixo nível, né, de reciclagem dentro do Brasil. Né? Então, a gente tem uma situação atual dentro desse mercado que não é muito satisfatória, né? Não é muito ideal, né? Que traz problemas e traz uma tendência, né? Que é que a sociedade, né? E os governos eles vêm começando a se preocupar com essa parte, né? De regulação do plástico, né? Então, a gente tem ali novas leis regulatórias, né, de plástico, como o cano do plástico, né? De sacolinha de mercado, né? E tudo mais. Então, a gente tem um crescimento, né, da sociedade também, né, em termos de vegano e vegetariano, que também está se preocupando com sustentabilidade. E os CEOs, né, e líderes, né, de empresas, eles também agora estão começando a ter essa visão, né, como prioridade, né, tendo a sustentabilidade como prioridade. E a gente tem um crescimento previsto, né, dentro do mercado de embalagens, né, de aproximadamente 11%. E esse crescimento tão alto, né, se deve principalmente por causa de embalagens biodegradáveis, né, e os bioplásticos, né, conhecidos. Isso tudo leva ao problema, né, que é onde caso as empresas não conseguem se regularizar dentro do sistema, eles vão ter uma perda de mercado, vão ter uma redução de faturamento, né, vão estar fora de compliance com as regulamentações, eles vão ter uma percepção de não ser uma empresa sustentável, e isso tudo causado pela embalagem não biodegradável. A gente apresenta a solução, Acorn. Acorn, né, é um biofilme, né, que é um material 100% biodegradável e sustentável. Ele se dissolve em água e não gera nenhum microplástico. E ele é totalmente customizável, né? Então a gente pode ter cores e formas diferentes. Então a gente pode ter um filme grande, um filme pequeno, um filme redondo, um filme quadrado. A gente pode ter, né, no caso também um filme azul aqui. E ele se dissolve em água, né? Então depois de aqui, no caso 2 horas, ele se dissolveu completamente em água e não tem nenhum problema ele se dissolver em água porque ele não gera nenhum microplástico, então não vai causar nenhum dano ao meio ambiente, né? Ele pode ser moldado, né, tanto por nós, né, se for no formato de filme, ou por parceiros, né, que a gente vai desenvolvendo e a gente que tem alguns parceiros comerciais que podem desenvolver outros tipos de embalagem. Né, a gente pode descartar em qualquer lugar, né, sem haver a necessidade de reciclagem, então a gente reduz também o custo, né, com as empresas, né, nessa parte, né, porque a maior parte de empresas, né, grandes, né, elas têm essa preocupação, né, com plástico, elas têm preocupação com embalagem, e elas têm um custo, né, de reciclagem alto, porque ela precisa tomar providências para lidar com o pós-uso da sua embalagem, né? Então, no caso dessa embalagem, ela tiraria a preocupação do pós-uso, então você não teria que ter um investimento, um gasto, né, com reciclagem. E a ideia é que ela possui toda a praticidade do plástico convencional, né, para cada mercado, né? O mercado inicial, alvo que a gente vai atender, né, é o mercado de alimentos, né, é o mercado alimentício.
Os nossos diferenciais, como a gente usa, né, celulose e H-lignina, né, a gente tem um produto de baixo custo e alta abundância de matéria-prima, né, ele é totalmente disruptivo, né, ele é pioneiro no mercado porque não é nenhum produto igual, né, somente alguns similares e concorrentes substituintes, mas que nenhum promove essa questão, né, do microplástico, de se dissolver em água sem gerar microplástico, de ser biodegradável, né, e ter esses componentes, né, naturais ali. Ele tem um alto apelo comercial, porque ele pode ser usado em diversos mercados, né? Ele pode ser moldado em diversos tipos de embalagem, né? Então, a gente tem filme membrana, a gente também estamos desenvolvendo, né, depois, como uma segunda linha de produto, né, os pellets e master batches, né, esses aí já estão um pouco menos desenvolvidos, né? Mas a gente está ali testando nossos filmes e membranas hoje para poder fazer esse tipo de embalagem, né, para poder desenvolver as embalagens. Em termos de investimento, né? Hoje a gente tem, como cada embalagem pode ser customizável para cada mercado, né? Então a gente não tem um custo ali, né, bem definido ainda para cada um. Mas dentro do nosso protótipo feito para esse mercado de alimentos, hoje a gente tem 1 metro quadrado ali mais ou menos, né, do filme, né, equivalendo a R$ 25, né? Se a gente for comparar com soluções comerciais, né, que já existem hoje, que é o PLA e o PETG, que são plásticos biodegradáveis, só que eles não são solúveis em águas, né, e também eles geram microplástico, né, por exemplo, o PLA 1 metro quadrado custa R$ 10 e 1 metro quadrado do PETG ele custa R$ 75, né. E esse valor, né, médio aí que nós temos aí para o, né, pro nosso biofilme, ele é considerado alguns processos, né, ainda em bancada, né, sem ser escalonado e otimizado industrialmente. Então, claramente a gente ainda consegue reduzir mais ainda esse valor, né, por metro quadrado, ou no caso por rolo até, né, que a gente vai se desenvolvendo, né. Essa é a nossa equipe, né, sou eu, Thiago, CEO, Gabriel, CTO, e o João, CCO, né. Então, nós estamos aí trabalhando nessa área. E esse aqui são nossos contatos, né? Tudo tem esse tempo, o nosso embalagem tem o menor. E esses daí são nossos contatos que a gente tem, nosso site, nosso e-mail, né? Então a gente está aí desenvolvendo. Obrigada, Thiago. Opa. Alan, Wilson, Thomas, Marjane, por favor, sintam-se à vontade. Vou começar então. Isso. Bom, parabéns aí, Thiago, né? Thiago Isso. e a equipe, né? Você apenas não, você é o que está falando aí, mas eu parabenizo a todo o time, né? Acho que aparentemente os slides atrasaram em relação à fala, né? Que a pessoa, Foi, mas não prejudicando, não. Fique tranquilo. Eu senti falta, por exemplo, de comparação, né? Que você botou aí o slide de custo, né? R$ 25, com dois outros produtos indo na mesma linha. Mas como é essa questão de preço em relação a plástico desses que polui brabamente? Assim, eu não tenho a menor ideia de quanto custa o metro quadrado de sacolinha de plástico de supermercado, né? Uma outra questão que eu queria fazer é a seguinte: quem é exatamente aí o comprador do seu plástico, né? Eu fico imaginando, por exemplo, você ter eu pensei aqui ao longo da apresentação de vocês, por exemplo, de um fabricante de alimento, né, que já vai nessa linha mais contemporânea, né, de sustentabilidade, principalmente. Por exemplo, a Fazenda Futuro, né? Então, eu não sei como é que é a embalagem, né, dos produtos de fornecedores no estilo Fazenda Futuro, né? Então, por isso que eu coloco aí a pergunta, quem é que seria, de repente, um early adopter, né, do produto de vocês, que eu repito, eu vejo aí com muitos bons olhos, né?
E terceiro, como é que está hoje a capacidade produtiva de vocês? Vocês estão em escala hoje de bancada? Como é que está isso? Eu fico por aqui. Então, respondendo, né, então, em relação a termos de comparação, né, aqueles dois plásticos, ele pode até voltar depois aqui no slide, né, o PLA e a PETIA, eles são plásticos industriais, né, que eles são biodegradáveis também, né, eles são considerados biodegradáveis, né, mas eles são provenientes do petróleo, então eles ainda geram microplásticos, ele tem um alto tempo de degradação, né, comparado com o nosso, ele não tem, ele não tem essa, ele não tem as mesmas, né, vantagens, ele não tem as mesmas características do que o nosso, né, que acontece. E se você for comparar, por exemplo, aos plásticos convencionais, sim, eles são bem mais baratos, né, mas a gente ainda não otimizou, né, então a gente consegue ainda chegar, né, num nível competitivo, por exemplo, ao PVC, né, ao filme de PVC. Né? Em termos de comprador, né? Hoje a gente está pensando no modelo B2B, né? Na verdade, ou até B2B2C, né? Dependendo, né? Em que a gente pode do filme, né? Do filme a gente vende para, por exemplo, ou esses produtores de alimento, ou até mesmo sistemas de delivery, né? Ou até mesmo supermercados que eles vão utilizar nessa embalagem de uso único, né? Esse filme de uso único para poder embalar seus produtos, né? Para que eles possam utilizar. Porque, por exemplo, até mesmo sacolê de mercado, né? Pode ser também, a gente pode formar aquelas sacolas, aquelas envoltórios, né? De carne também podem ser feitos, né? A gente também pode desenvolver. Algumas sacolas, né? Algumas embalagens de delivery também podem ser realizadas. Até mesmo, né, que você falou daquela fazenda do futuro, também pode, né, a gente também consegue fazer esse tipo de coisa, né, quando também consegue fazer uma embalagem para eles, né, substituindo, né, colocando o produto deles, né, que é a carne vegetal, né, dentro por mim em volta desse plástico. Então a gente tem essa gama, né, inicial primeiro, né, como comprador. A gente está avaliando, sim, a gente já está buscando também esses possíveis clientes para poder validar para esse mercado, né, porque a gente estava no outro mercado, a gente pivotou agora para esse mercado, né, por questões técnicas e financeiras. Né, então a gente está buscando validar com possíveis clientes para poder dentro desse mercado, né. E aí a gente tem também o que a gente está desenvolvendo, né, que são os pellets e os batches, né, que a gente chama, para poder, e aí esse daí que compraria seria direto empresas que fazem embalagens, né, empresas que, né, extrusam, né, e injetam, né, polímero para poder formar embalagem, né. Então aí eles já tem até um outro segmento de cliente, né. Mas para o filme seria assim essa parte, né, de alimentos, então, por exemplo, né, o supermercado, né, ou até mesmo alguns clientes finais, né, a gente já pode estar avaliando dentro desse mercado, né. A gente está buscando ali junto com o iFood, né, para poder validar nosso MVP para poder fazer essa parte de delivery, porque ele é muito simples, né? Nosso filme ele é muito bom para poder substituir plástico de uso único, né? Substituir esse tipo de coisa. E a terceira pergunta era em relação ao que mesmo, desculpa que acabei esquecendo. A capacidade produtiva hoje, Isso. como é que está Então, isso hoje? hoje a gente está em bancada, a gente está começando a fazer a avaliação, né, financeira técnica, né, para poder verificar se nós vamos produzir, né, se nós vamos investir numa fábrica ou se nós vamos terceirizar a produção. Né, porque a gente está agora começando a chegar nesse ponto de turnover. Então, hoje a gente consegue fazer, assim, dentro de bancada, né, dentro de que a gente tem por volta de 5 quilos, né, por dia, por volta de 5 quilos por dia do material, né, que aí depende, né, do tamanho, mas a gente consegue fazer, dá uns 5 metros quadrados, mais ou menos, ou mais, né, depende da espessura, depende da necessidade, né. Mas a gente consegue fazer por volta, né, de 5 quilos. Hoje a gente está buscando materiais, equipamentos, né, está fazendo essa análise de viabilidade para poder verificar se a gente vai fazer uma fábrica, né, ou terceirizar a produção.
Alô? Você tá no mudo, Morjane. Morjane, você tá no mudo. Morjane não tá no mudo não, mas a gente não consegue te ouvir. Morjane, a gente não consegue te ouvir. Se você quiser sair e voltar, Hoje, Thiago, qual é o status? Primeiro, parabéns, né? Porque eu acho que tua solução é uma solução muito interessante. Eu acho que está em linha com um desafio de sustentabilidade que é bastante relevante. Aí, duas perguntas que eu tenho eu não lembro se a gente até já teve essa conversa. Vocês têm uma patente encaminhada para isso? E uma segunda pergunta é se vocês consideram outras aplicações além de sacolas plásticas. Em relação à patente, né, a gente ainda não temos, a gente está desenvolvendo, né, então, porque o nosso processo, né, a gente tem que desenvolver ele por completo para poder fazer uma patente, né, em termos para poder ter esse estudo de inovação e tudo mais, né, essa parte, então a gente vai patentear ainda, né, a gente só não entrou ainda com um pedido ainda, né, até por conta de não ter refinado, né, completamente, né, o filme, né, o desenvolvimento do filme. E opa, o que a outra pergunta qual que era mesmo, Zé? Se vocês consideram outras aplicações além de sacolas Sim. plásticas, né? Sim, a gente considera outras aplicações, né, que o filme para fazer outras coisas fica mais complicado, né, então a gente consegue fazer embalagens de filme e algumas coisas de sacola, né, ziplock, algumas coisas assim, nesse conceito. Mas o filme em si, ele tem uma limitação técnica, né, para poder desenvolver esse tipo de embalagem, e aí por isso que a gente está desenvolvendo esses master batches e pellets também, que aí eles abrem toda a gama, né, de embalagens, né, até garrafa PET, né, PET entre aspas, né, essas garrafas de 2 litros a gente consegue fazer, né, várias embalagens, vários formatos, até mesmo, né, até coisas industriais, né, automotivas, né, você consegue fazer desde que você tenha esse produto, né, em pellet, né, que a gente chama dentro de polímero. Porque aí você tem uma gama muito grande, né, de aplicações industriais, né, e facilidade de produção, né? E aí você consegue extrudar e injetar o seu material em vários modos e formatos diferentes, né? Então, por conta disso que a gente ainda não tem, além dessa aplicação de filme, mas a gente está buscando, sim, essas novas aplicações. Parabéns, né? Muito bacana. A Morjane vai falar, eu vou falar. Tem mais alguém para falar? Beleza, Alan. O meu é bem rapidinho, que é só um questionamento. Beleza. É só um questionamento por conta de uma experiência de um projeto que eu estou participando na área de sustentabilidade, de umas pessoas que eu conversei recentemente sobre isso. Desculpa, eu estava falando, meu fone estava no notebook, e aí eu estava falando aqui achando que vocês estavam me ouvindo, mas eu nem estava ouvindo ele, porque o fone não estava no meu ouvido, e nem vocês me ouviram, porque meu fone estava no meu notebook. Então, desculpe, isso aqui é porque o Teams, para ouvir eu tenho que botar o fone, para falar eu tenho que tirar. Eu me confundi, então desculpem aí. Parabéns aí, Nanoim, pela apresentação. Vou voltar aqui o que eu comentei. Parabéns aí, Thiago. Obrigado. Só um questionamento do ponto de vista de... um questionamento, talvez uma contribuição, né? Do ponto de vista de comunicação do produto ou serviço ao mercado. Estratégia de identidade, de comunicação, canal de comunicação, né? Mas principalmente estratégia de posicionamento mesmo. Eu estou me envolvendo em um projeto na área de sustentabilidade que as soluções são tecnológicas, mas a base que está por trás é
na área da agricultura e vai trabalhar com questões de sustentabilidade. Eu também tive recentemente a oportunidade de conversar com uma pessoa que trabalhou, eu acho que um membro da equipe dele continua lá, não sei, na do Terra, que é óleos essenciais, que está vendendo bastante aí agora e é um produto realmente muito bom. E aí eu lembro que a gente conversando sobre esses produtos que estão ligados a essa coisa do impacto socioambiental, enfim, ele chamou a atenção para alguns pilares. Eu vou comentar aqui só para você, de repente, refletir se vocês estão levando isso aí por trás do negócio de vocês, como é que está isso. Então, não, Mojane, não é esse o caminho, tá? Mas eles comentaram de alguns pilares importantes que foram o seguinte, peraí, deixa eu só resgatar minha peça aqui. Eles falaram que era a qualidade do produto ou serviço, que por mais que quando você fala, porque quando a gente foca na questão do socioambiental, né, ou só do ambiental, ou só do social, às vezes a gente acaba se preocupando muito com a questão de como externalizar isso, que seria o parecer, é a comunicação. E às vezes a gente acaba escorregando no ser, que é a qualidade do produto ou serviço em si. Então ele falou, não tem jeito. Num primeiro momento, a geração de conteúdo sensibiliza, mas num segundo momento, o que sensibiliza é a oferta do produto ou serviço e qualidade do produto ou serviço. Então não tem jeito. Aí ele frisava muito a questão do quanto era importante o produto ou serviço ter efetivamente qualidade, funcionar e entregar aquilo que estava prometendo. E que a porta de entrada para o cliente era a geração de conteúdo, especialmente pela sensibilidade do tema, mas que para manter aquele cliente ali, fazer ele efetivar a compra, né? O que contava era a qualidade do produto ou serviço e as ofertas que você conseguia ir oferecendo ali para o cliente, os outros tipos de benefícios paralelos, que aí podem ser outros benefícios físicos ou virtuais para esse cliente, o que faria ele circular contigo ali e realmente converter toda aquela comunicação em compra. Uma outra coisa que ele comentou também, em se tratando de um conteúdo que está voltado também para essa área da sustentabilidade, tá? Era a necessidade de integração ao ecossistema. Então, se você está mexendo, por exemplo, com um produto que é específico de uma determinada região, que nessa comunicação haja esse cuidado da integração com o ecossistema, porque quando o ecossistema que está no entorno daquele tipo de produto ou serviço ou daquela matéria-prima compra essa ideia, isso fica mais fácil de reverberar para a região e depois para o Brasil e até internacionalmente, né? Então, como é que estaria essa questão da integração com o ecossistema do ponto de vista de identidade regional, nacional, enfim, local. E a outra coisa é a questão, efetivamente, do impacto socioambiental. Entendendo, ele inclusive chamou a atenção para a questão de que quando se fala hoje em sustentabilidade, que eles já olham muito associado à questão do socioambiental. Entendendo o socioambiental como primeiro que ele fala da questão de sustentabilidade, para ter cuidado com a palavra, porque existem dois tipos de sustentabilidade. 3, a sustentabilidade ambiental, sustentabilidade socioambiental e sustentabilidade operacional. O operacional é a do próprio negócio, um negócio saudável, eficiente, ágil, enxuto. A sustentabilidade ambiental, a preocupação com o meio ambiente. E que aí envolve também questão de comprometimento das gerações futuras, clima, terra, estudo de genética, preservação. E a sustentabilidade do ponto de vista socioambiental, né, esse sócio, aí já é a preocupação com a mão de obra. E é engraçado que num projeto que eu estou participando, numa pesquisa que a gente fez, a gente ficou com aquele olhão assim na questão da sustentabilidade ambiental. Só que a gente encaixou o socioambiental junto à pesquisa. E o que a gente percebeu é que as pessoas estavam muito mais preocupadas e predispostas a cuidar da parte social, que era, por exemplo, a qualificação da mão de obra trabalhadora, do que da questão do meio ambiente. Como se as pessoas estivessem primeiro preocupadas com as outras pessoas, postos de trabalho decentes, educação, qualidade, nesse sentido, tá? E depois com a questão ambiental. Então, foram só alguns pontos, assim, tanto pelo projeto que eu estou envolvido, quanto essa pessoa que eu conversei, foram alguns pontos que a gente destacou assim, ó, são pilares, são coisas que a gente tem percebido como muito fortes aqui nesse projeto, que eu acho que era do Terra, de óleos essenciais, e quando a gente fez uma pesquisa, que a gente conseguiu em uns 3 dias, uns 450 questionários, né, respondidos, a gente também percebeu isso, essa preocupação, assim, de integração com o ecossistema e do socioambiental do ponto de vista de eu não consigo olhar desintegrado ambiente e pessoa. Então, estou só soltando esses pontos aqui para ver como é que você está trabalhando isso dentro do projeto. É isso. Bom, então, em relação à primeira qualidade do produto, acho que a gente está indo concordo, né, que tem essa questão da qualidade do produto. Na verdade, esse é o grande ponto nosso, né, porque a gente está validando ali, a gente busca essa qualidade. Tanto que o nosso produto a gente ganhou, né, o terceiro lugar, né, no primeiro concurso de inovação e sustentabilidade da Câmara dos Deputados. Né? Então, a gente está apresentando a qualidade do produto. Na verdade, eu diria que o nosso problema hoje não seria a qualidade, e sim a primeira parte de engajamento, né? Porque
a equipe, né? Eu, Gabriel e o João, a gente tem a mesma formação, a gente tem uma formação muito próxima, então nenhum de nós três é tão afiliado assim à parte de marketing, né, e desenvolvimento, e isso acaba até reduzindo essa parte, né, de engajamento, né, inicial, né, dessa parte de engajamento, de fazer o conhecimento, né, de ter o knowledge, né, dentro dessa parte. E em relação à integração com esse ecossistema, a gente, né, está buscando, né, essa integração. Isso é um pouco menos, né, dado, por exemplo, no agro faz muito mais sentido, mas dentro do mercado de embalagem é um pouco menos, porque a embalagem ela está sempre integrada, né, não tem como, ela tem um propósito, né, ela tem que embalar algo, né, então ela tá integrada sempre ao produto, né, sempre a experiência, né, da pessoa, né, então isso não tem como você, tipo, ter essa separação, né, mas ao mesmo tempo, né, ela não tá, você não precisa ter uma integração tão alta, né, você não precisa fazer ativamente essa integração, porque a embalagem em si, ela já está, né, por definição, né, integrada aquela coisa, né, quando você compra um produto e você tem embalagens diferentes, né, isso muda a experiência, né, do cliente, né, então isso tudo lá já está dentro, já está, né, dentro, né, de ser embalagem, né, dentro daquilo que é uma embalagem. E dentro do impacto socioambiental, né, a gente está ali focando muito, né, realmente, né, na parte ambiental, né, nessa parte social nem tanto, né, porque até o nosso produto ele não tá, né, não tem tanto essa parte de impacto social, mas a gente sabe também que, né, que tá tendo esse crescimento, né, a gente sabe que tem essa parte social é prioridade, mas a parte ambiental está tendo crescimento, né, tanto que o pessoal, né, cresceu, né, os mercados, né, vegetariano, vegano, né, houve um crescimento, né, então a gente está tendo cada vez mais empresas buscando por embalagens sustentáveis, né, e biodegradáveis, né, em formato de papel, né, que seja outros tipos de plástico, né, buscar, né, reduzir plástico, né, a gente tem ali a Apple também, né, tá fazendo embalagens 100% sem plástico, né, só de papel, né, nos telefones, nos produtos, então a gente tem esse crescimento, né, ainda que não seja essa principal parte, né, o ambiental não seja a principal preocupação, ela está ali, né, sendo bem ativa, né, no mundo, né, e a gente está trabalhando principalmente nessa parte ambiental, né, a gente não está trabalhando tanto na parte social, né, mas a gente tem essa noção ali, a gente tem esse conhecimento, né, desse tipo de coisa, né. Perfeito, obrigada. Gente, infelizmente eu vou ter que pular para outra equipe. Tudo bem? Deixa eu só fazer o seguinte, Ok. então, colocar minhas pontuações aqui, eu escrevi, tá? Vou jogar no chat. Certo. Ok? Eles dão uma olhada aí, observam caso seja pertinente. Ok. A próxima equipe é a PET, certo? Oi, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, sim. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou ouvindo bem vocês, tá? Toda a discussão da equipe anterior foi toda cortada. Deu para entender pouca. Enfim, eu vou repetir com a apresentação, e aí, se vocês tiverem dificuldade em ouvir ou de acompanhar por algum motivo, vocês sinalizam, que aí eu paro aqui e a gente vê como que faz, tá? Vocês estão conseguindo ver minha tela ou não? Hello? Sim, eu estou ouvindo agora, a sua voz está chegando ligeiramente, assim, tremida, mas dá para entender. Mas tá ok. Deve estar um pouquinho tremida porque eu tô com a garganta ruim, tá? Eu tô na onda aí da gripe junto com todo mundo. Aqui em São Paulo a gente tá quase 100% das pessoas estão gripadas. Mas, assim, se vocês tiverem dificuldade, tá, em entender, vocês podem parar, que aí eu vou tentando falar mais pausadamente, tá bom?
Bom, eu sou a Ana Sabino, tá, da Orpet. A Orpet é uma empresa que conecta amor e cuidado aos nossos animais de estimação. A nossa equipe sou eu, a Caroline e o Luiz Maxwell. A Orpet é uma família, né? A Orpet, ela nasceu em 2020, quando eu perdi o meu melhor amigo, o Sebastião, e ele era muito mais que um amigo, né? Ele era a minha família, porque eu sempre morei sozinha desde os meus 17 anos, e o Sebastião, ele teve sempre comigo. O tempo que ele teve como minha família, a gente compartilhou vários momentos, né? O Sebastião, esse aqui é o meu Shih Tzu, morreu com uma grave doença, um problema sério de rins, e que exigiu um tratamento muito caro, tá? E esse tratamento, na época, eu não podia custear esse tratamento, e essa dor, ela veio, me acertou em cheio, e quando eu compartilhei nessa com a Carol e com o Luiz, a gente entendeu que essa não era uma dor só minha, era uma dor de várias famílias, que era justamente ter dificuldade, né, no acesso a serviços de saúde, beleza e bem-estar para os animais de estimação. A questão da falta de tempo também, né, por conta de um tratamento complexo, você tem que estar ali o tempo inteiro acompanhando o animal. E os custos elevados, né, desse setor, que infelizmente ainda tem pouca penetração, né, para a maioria das famílias. Então, cerca de 50% dos animais de estimação do Brasil não têm acesso aos serviços básicos de saúde. Esses animais, a gente está falando não só de animais de rua, tá? A gente está falando de animais que têm famílias que são cuidados, né, dentro de um lar, mas eles não têm acesso a serviços de saúde, de beleza e bem-estar como deveriam, tá? A gente está falando aí de mais ou menos 142 milhões de animais. Esse mercado no Brasil, em 2020, ele movimentou 37,5 bilhões. Em relação a 2019, houve um crescimento de mais de 6%. A Orpet hoje, ela está localizada em Goiânia, tá? A gente está aí, conta com um mercado de aproximadamente 3.400 pontos de venda de pet shop. E o que a Orpet, ela quer fazer, né? Ela quer transformar a conexão do mercado pet no Brasil, levando amor e cuidado aos animais de estimação, comodidade para os tutores, ser uma empresa, né, que agrega valor na qualidade dos pet shops e ser uma empresa de impacto positivo. O nosso foco principal é fortalecer o nosso ecossistema, que engloba os tutores, os animais de estimação e os pet shops, né, as empresas que prestam o serviço ou que vendem os melhores produtos nesse mercado. A solução é uma plataforma que envolve site e aplicativo, né, de assinatura mensal de serviços de beleza e bem-estar e saúde. Uma marketplace, que é onde esses players eles podem oferecer os seus produtos ali. A gente também trabalha com o comissionamento do pet shop, né? A gente tem uma taxa de 10% sobre as transações realizadas dentro da plataforma. A gente tem a nossa parte de e-learning, né, que é a parte de agregar valor ao pet shop, que é auxiliar na questão de gerenciamento, através do selo de qualidade da Orpet, com uma taxa de adesão. Nós atendemos através da plataforma o público B2C e B2B. O público B2C, ele, através do aplicativo, né, da plataforma, ele acessa os melhores produtos e serviços, e o B2B, ele oferece esses produtos dentro da plataforma. Os riscos do nosso negócio, né, são os big players, né, a gente está vendo aí um crescimento exponencial dos marketplaces, né, nesses últimos 2 anos, e a Orpet, ela veio para brigar com esses grandes players, né, a venda direta também é um risco ao nosso negócio e a volatilidade dos preços desse mercado, porque por ser um mercado, né, um grande oceano azul, a gente tem uma volatilidade de preços muito grande dentro desse mercado. As oportunidades de crescimento é justamente o mercado em ascensão, baixa concorrência ainda. A gente tem públicos e nichos muito específicos dentro do mercado pet, mas que a gente consegue transitar por ele, né, através da plataforma. E o comportamento do consumidor, né, que com a pandemia nós nos tornamos mais próximos dos nossos pets, né? A gente passa com eles em casa e a gente enxerga, então, uma oportunidade para poder suprir mais necessidades desses pets, né, que agora são parte da nossa família, não são apenas meros acessórios. Quais são os diferenciais, né, do nosso cliente dentro da plataforma? Nosso cliente, ele conta, né, com a metodologia OR, que consiste, né, no foco em atendimento, organização e responsabilidade. Né, o cliente tem o pet, tem a dor ali de atender a necessidade do pet, ele busca através da plataforma atender
a necessidade, né, de saúde, beleza e bem-estar do animal, ele é atendido por esses pet shops ali da região que são impulsionados, né, são visualizados através da plataforma, e a gente tem então o cliente satisfeito, o pet satisfeito, né, e o cliente aí como rei do seu tempo, né, ele consegue maximizar melhor, aproveitar melhor esse tempo, né, ao invés de ele se deslocar até um pet shop ou ter que ir no supermercado comprar, né, as coisas que são de necessidade do pet dele, ele consegue fazer tudo online e, consequentemente, aproveitar melhor o tempo dele com esse animal, né, com esse bichinho de estimação. A gente tem aqui alguns das dores dos nossos clientes, né, que são assinantes das grandes plataformas, como a Pets, a Pet Love, e a gente tem a consciência de estar sempre ligado aí nessas demandas desses clientes para poder atender da melhor forma possível através da plataforma OurPet, né? A OurPet, ela se tornou uma empresa desde do ciclo 1, né, do Ideias com a Hotmail, que a gente tinha só uma ideia e a gente colocou esse plano em prática, né? A gente já trouxe para vocês essa trajetória que a gente já trilhou. Hoje a OurPet é uma empresa, tá? Uma limitada, a gente é uma empresa, inclusive, com registro no INPI, tá? A gente criou uma comunidade através das redes sociais, do Instagram, e a gente tem, né, um público engajado, a gente consegue aí, ter esse foco no ecossistema, e a OurPet também é uma startup mapeada, né, pelo Startup Scanner, que é da Liga Venture, junto com a PwC. O ano passado fez um estudo das startups em ascensão aí do mercado pet, e a nossa empresa ela foi mapeada dentro desse segmento, como empresa pet tech de planos e assinaturas. Nós estamos agora, né, do Ideias, a gente tem um grande caminho ainda para trilhar, junto ao OurPet, mas a gente destaca aqui o nosso crescimento, né, nesses meses, esse fortalecimento da marca, e a gente tem muita coisa para trazer nesse próximo ano de 2022, e a gente é feliz de estar aqui compartilhando com vocês sobre o nosso mercado e sobre o nosso produto. Vocês têm alguma dúvida? Eu fiz algumas anotações aqui. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Projeto muito interessante. É um segmento em franca expansão, né? Eu acho que vocês têm aí realmente muita oportunidade para poder aproveitar, certo? Você é um marketplace, então a sua função é gerar tráfego, tá? Eu acho que já tinha mencionado isso anteriormente. Então você precisa de estratégias que justifiquem que a pessoa que está ali dentro, né, seja ele o prestador de serviço, a loja que vende produtos, o veterinário, a clínica, o que quer que seja, seja justificado ele estar ali, né? Ele vai aumentar o número de atendimento dele. O que ele quer? O que a clínica veterinária quer? O que o prestador de serviço quer? Ele quer mais atendimento, ele quer mais venda. Então, a sua comunicação de valor para ele tem que justificar, e aí, de alguma forma, com métricas, posteriormente, com você já operando, vai ser mais fácil de você tentar capturar e atrair esse cliente. Do outro lado, você tem o dono do pet. Então, ele quer o quê? Primeiramente, ele quer a segurança e o cuidado com o animal dele. Mas ele também quer um bom atendimento, ou ele quer produtos mais baratos, ele quer conveniência, ele quer comodidade, né? Ele quer, de repente, algum outro tipo de benefício que os concorrentes não estejam, como se diz, oferecendo para ele, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você é um marketplace, isso tem que estar muito claro. Você está ali justamente para conectar as pontas, né? Toda a cadeia de valor. Pelo que eu vejo, isso. Você vai incluir toda a cadeia de valor e você faz parte da cadeia de valor. Isso tem que estar também dentro da sua comunicação de valor. Por quê? Porque se você cria uma metodologia, tá, que vai ajudar a certificar e vai ajudar a melhorar o atendimento desses players, você faz parte da cadeia de valor. Então você fala, olha, para que você seja ainda melhor e atraia mais cliente com o meu método, com a minha ferramenta, né, de gestão, o que quer que seja, você conseguirá atingir resultado A, B e C, certo? Isso tem que estar dentro da sua comunicação de valor, certo? A sua comunicação de valor também já tem que ser direcionada especificamente para cada público. A forma como você vai se comunicar com um cara que tem uma loja, por exemplo, aqui em Salvador tem lojas gigantes que vendem produtos pet, tem clínicas
veterinárias grandes de bairro, são todas diferentes. O próprio cliente, o dono de pet, o cara que tem gato é uma coisa, o cara que tem cachorro é outra. Você está no mercado, você sabe mais que eu. Eu estou aqui apenas ressaltando para que você entenda que você precisa olhar com atenção a sua proposta de valor para cada público, certo? E, complementando, obviamente, tem muito mais coisa que eu poderia dizer, mas eu não tenho tempo para isso. Estratégia de relacionamento com o cliente. Se você é um marketplace, você tem que engajar o cara para que ele continue ali. Então, você precisa oferecer para ele experiências que façam com que ele retorne para o seu marketplace, através de programas que fidelizem ele, que deem bônus, benefícios, descontos, né, com novos produtos ou serviços oferecidos por você ou pelos parceiros. Acho que os programas, né, de pontuação de milhagem, como Smiles, como você tem aí a Livelo, eu sei que são segmentos diferentes, mas usam estratégias muitas vezes que você pode fazer aí um benchmarking. Outros marketplaces do seu segmento específico ou de outros segmentos de empresas maiores ou menores devem ser estudados para que você defina como eu vou me relacionar melhor com esse cliente, como eu vou capturar ele e manter ele na minha plataforma, certo? Eu acho que são pontos que você deve observar e começar a comunicar esse valor no seu pitch, né? Quando você for apresentar para esse cliente, quando você for apresentar para esse parceiro ou esse investidor, tá? Ou a aceleradora, ou quem quer que seja que você apresentar, ok? Certo. Não, basicamente esses são as minhas contribuições para vocês, tá? Certo. Sobre a questão, anotei aqui, tá? Sobre a questão da proposta de valor, né? Ser um pouco mais específica, eu acho que é nesse sentido que você está falando. E sobre a questão do engajamento, né? A gente tem já vários pontos, né, a desenvolver nesse segmento, porque da recorrência da assinatura por si só, ela já traz, né, ela já chama esses benefícios, né, para dentro da plataforma. Mas é um ponto também que a gente tem trabalhado nesse sentido, tá? De tornar o engajamento do cliente mais em contato com a plataforma, não só nas redes sociais. Que a gente já faz um trabalho bem grande aí nas redes sociais já. Inclusive, sigam a gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês gostariam de pontuar mais uma coisa? Alguém pode ficar à vontade. Só falar que eu também achei um projeto muito bacana. Já estou seguindo também. É só uma curiosidade, que é uma coisa que eu vejo que quando você tem soluções de marketplace, você, na verdade, não tem uma complexidade tecnológica, né? Mas a barreira de entrada, ela acaba sendo muito em função de um canal de comunicação, um formato de relacionamento com o cliente. Então, acho que já tem um primeiro ponto positivo, que eu achei muito legal, que é o fato de vocês terem uma metodologia. Agora que eu entendi o que significa a OR. Aí a minha dúvida, na verdade, é uma curiosidade mesmo, porque o que eu vejo nessas soluções de marketplace é uma necessidade de investimento bem grande em marketing, né? Então, não é nem um investimento em desenvolvimento tecnológico, mas uma necessidade de investimento para ampliar a base. Como é que vocês estão em relação a isso? Vocês estão prospectando captação? Vocês estão com algum plano específico de expansão de base de cliente de vocês? Em que momento vocês estão agora? Então, a gente está na parte de prospecção, né, de cliente B2B, porque a gente entende que a nossa base ela tem que estar forte primeiro no cliente B2B, tá? A gente já tem alguns contatos com alguns clientes nesse sentido. Para segmentos nichados específicos, tá, da região do Centro-Oeste, a gente tem marcas que estão ali mais ou menos equivalente no sentido de maturação,
tá? A gente tem entrado em contato com esses clientes para poder trazer esses clientes para a nossa plataforma e automaticamente trazer os clientes desses clientes, né? Que são os clientes B2C, que também vão encher aí a base da nossa da utilização, da plataforma em si. Entendi. E a gente tem a Carol, ela não tá conseguindo falar porque ela está em reunião agora, mas ela é o nosso marketing, né? A gente tem um projeto para esse ano de 2022 para fortalecer justamente essa base de usuários, tá? A gente está trabalhando firme aí com as redes sociais para poder conseguir melhorar, né, nesse ponto e trazer usuários, né, para a plataforma. Essa questão da barreira de entrada do marketplace, ele é bem complexo, porque principalmente agora, né, 2022, a Pets ela entrou aí com tudo no mercado de marketplace, então a gente não tinha eles como um concorrente, e agora já mapeou isso, né, a gente já fez as nossas primeiras reuniões do ano já pensando nesse ponto, né? Mas assim, o objetivo da Orpet é justamente tornar esses shops regionais, trazer esses pet shops para a visibilidade, né? Tem um aplicativo, inclusive, que faz o que a gente quer fazer, né? Acho que é Fome de Quê? Que é um aplicativo de tipo, só que para empresas, para cidades menores, né? Cidades de até 10 mil pessoas, 10 mil habitantes. E esse aplicativo, essa plataforma, ela tem se destacado muito no mercado de alimentação, tá? Nessas cidades pequenas. Tem sido um case aí que a gente tem estudado. Inclusive, é uma plataforma que foi comprada pelo Magazine Luiza recentemente. É uma plataforma que está tendo bastante investimento e que a gente entende que é o que a gente está fazendo, né, com a Orpet hoje. A gente não quer brigar com os grandes players, mas a gente quer se destacar no nosso segmento, trazer visibilidade para essas marcas regionais, né? Fortalecer, que a gente entende sim que é um mercado que tem muita penetração nesse sentido, né? De eu ter um produto mais nichado, um produto específico, um produto que gere mais identificação, tá? Com o cliente hoje, com o cliente goiano, com o cliente do Centro-Oeste. Não, muito bacana Ficou esse claro, plano. pessoal? Tem mais algum ponto? Oi? Não, acho que muito bom essa consciência aí de uma expansão por etapas, né? Primeiro regionalizada. É porque a gente entende que, assim, isso a gente entende que a gente tem um oceano, né? O mercado pet, ele é um mercado muito grande, é um mercado que tem muita oportunidade, só que a gente também não pode querer abraçar o mundo, né? Então a gente entende que o cliente nichado do mercado pet, ele é um cliente de grande potencial. Então a gente trabalha aí pausadamente, né, com base nos estudos que a gente faz para poder realmente fortalecer a nossa marca, o nosso produto. Parabéns, boa sorte, viu? Obrigada. Mais alguém, pessoal, quer fazer mais alguma pontuação? Bom, como a gente já está ficando quase sem tempo, a próxima equipe, eu vou chamar a próxima e última, é a Moama, é isso? Acho que é o Rafael que vai apresentar. Isso, boa noite, tudo bem? Boa noite. Só uma parentesiada, eu botei alguns comentários para o da Arpet aqui no chat, viu? Um abraço. Certo. Obrigada, Marjane. Posso começar então? Vou compartilhar minha tela aqui. Pode sim, por favor, Rafael. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Boa noite, pessoal. Então,
A gente era Moama, mas devido a uma reestruturação aí, pensando numa identidade de marca, uma maior conexão com os nossos clientes, passamos a ser Responsa. Pedido chegou, reciclado levou. Quem aqui no fim de semana se identifica indo para a geladeira, atrás daquele doce, aquela sobremesa, só que vê que está vazio, dispensa vazia, não dá a mínima vontade de ir no supermercado, né, sair para comprar. Não é cômodo, quebra a nossa rotina, não dá vontade, simplesmente. Agora, imagina separar reciclado em casa. A gente não tem local onde pôr, não tem recipiente adequado, muitas vezes se separa, tem que levar a algum local distante. Isso se tiver coleta seletiva na região. Gera menos satisfação ainda, uma vez que a gente não vai ter um retorno, algo concreto, um benefício em cima disso. E o engajamento praticamente não acontece. Então, em cima desses problemas que levantamos e validamos com uma pesquisa que a gente está ainda conduzindo, chegamos nos 4 principais problemas da gente não separar o reciclável em casa, tá? Que estão citados anteriormente. Junto com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, nós estamos desenvolvendo, então, uma solução que seria composta por uma plataforma que visa fazer esse gerenciamento, a logística reversa do reciclado no momento da entrega de um pedido. Ou seja, aquele mesmo delivery que me entregaria a sobremesa ali, vai estar na minha cadeia, ajudando a coletar o reciclável. Além da plataforma que fará toda essa logística, cuidar dessa gestão pós-coleta, como modelo complementar e diferencial da nossa solução, seria 3 pilares focados no loop do hábito, onde a gente tem o gatilho, representado pelo próprio pedido no aplicativo, que desencadeia todo esse hábito, a rotina, que seria o recipiente exclusivo que a gente pretende dar início ao registro de patente e disponibilizar gratuitamente para o usuário, e também a recompensa, o cupom, o bônus, em cima de cada volume retornado, tanto para o cliente quanto para o entregador. E aí, fechando todo o ciclo e criando esse hábito de reciclagem nos usuários. O mercado de sustentabilidade está muito em evidência. O ano passado, todo mundo ouviu alguma notícia relacionada a isso, COP26 acontecendo, as mudanças climáticas, todo mundo passando muito calor ultimamente, o próprio Salvador aí passando grandes problemas, né, infelizmente. Só que, por outro lado, ainda bem que as empresas e governos estão incentivando e investindo mais em cima, evidenciado por títulos de financiamento de projetos sustentáveis, onde o ano passado já teve triplicou a quantidade em relação a 2020, chegando a 84 bilhões de reais investidos no Brasil. E segundo a Bloomberg, para esse ano agora de 2022, no contexto mundial, vamos ultrapassar 900 bilhões de euros investidos nessa questão sustentável. Agora, trazendo um pouquinho mais para o mercado nacional relacionado ao delivery, e considerando a principal plataforma que a gente tem, somente ela, são 60 milhões de pedidos por mês, mais de 35 milhões de usuários ativos, mais de 400 mil entregadores cadastrados. Fazendo uma conta rápida, só para a gente ter uma ideia de montantes, se 1% desses usuários ativos engajarem na nossa solução e fazerem a logística reversa, seria em torno de 7 milhões e meio de reais de reciclável retornando para a cadeia de reciclagem, para a cadeia de embalagens. Nosso modelo de negócios é o B2B, SaaS com hardware, a plataforma mais a nossa patente do nosso recipiente reciclável, de acondicionamento do reciclável.
E para a monetização, temos 3 principais estratégias. A parceria com as indústrias de bens de consumo e as empresas de delivery, que são as principais fabricantes dessas embalagens que a gente tem em casa, e estão bastante engajadas nesses contextos de sustentabilidade, Agenda 2030, ODS, ESG. As prefeituras, que, por sua vez, quanto mais a gente recicla, tira da cadeia urbana de coleta, mais eles economizam dinheiro com os aterros sanitários, e a assinatura da plataforma pelas indústrias recicladoras, que vão estar bastante interessadas nesse montante que a gente vai coletar pela plataforma. A gente, então, busca investimento para poder finalizar a plataforma e poder produzir e industrializar as nossas patentes. Então, convido você, investidor, a nos ajudar nessa empreitada para conseguir concluir e tirar do papel esse novo canal de distribuição de logística reversa, que seria o delivery reverso, o delivery de responsa. E é isso aí. Fechou, pessoal. Fiz uma apresentação bem rapidinha aí, que eu levei em consideração os 3 minutos ali, mas com certeza extrapolou um pouquinho. Espero ter passado uma ideia geral do nosso projeto, da nossa solução. Gente, eu vou pedir licença só para comentar, porque eu vou dar aula agora às 19 horas. E se eu ficar por último, eu não vou conseguir nem beber uma água antes da minha aula, às 19, pode ser? Claro, vamos lá. Beleza. Então, assim, parabéns pelo projeto, né? Eu acho que tudo que mexe com tecnologia e com sustentabilidade são projetos que estão orientados para o futuro, né? Assim, tecnologia, sustentabilidade e otimização do que já existe e já é gerado. Eu acho que são elementos que situam o projeto, assim, no futuro. Se basear também na ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, tem dado muito respaldo para os projetos também, porque mostra a escala, inclusive em âmbito mundial, né, já que os objetivos eles são para o planeta, eles não são para uma região em específico, então, de alguma forma, se basear ali nas ODS tem se tornado bastante relevante para os projetos. Eu tenho acompanhado uma página, eu não lembro o nome dela, que tá fazendo uns trabalhos com o pessoal de Itabuna e de Ilhéus, e eles até fizeram uma live falando, eu não sei se é canal sustentável, alguma coisa assim, eu sigo lá no Instagram, e que uma das lives ela estava comentando justamente dessa força de usar as ODS para fundamentar os projetos de inovação. Então, muito boa essa proposta. Eu amei essa lógica que você fez. Eu cheguei a ler, não o livro todo, mas li tanto resumo que quase li o livro todo, do Poder do Hábito, de Charles Duhigg, né? E ele fala desse loop do hábito, né? Que é o DRR, a deixa, a rotina e a recompensa. Exatamente. Então, eu achei fantástica a analogia que você fez aqui quando você trouxe, porque eu já usei esse loop do hábito para várias outras situações. Até para aula inaugural, assim, de disciplina, eu já usei, eu acho que caiu muito bem a proposta, até porque são movimentos que já existem, né? Então, é muito a questão de ativar o primeiro gatilho daquilo ali, ter uma rotina realmente para que aquilo seja executado constantemente, porque a geração é constante, a conscientização é constante, o reuso é constante, então é uma pegada bem de rotina mesmo, mas o que de fato acaba movimentando a pessoa para esse gatilho, porque é um ciclo contínuo, é a recompensa. Então, deixar essa recompensa bem clara. Então, achei top isso. E só uma pergunta que você o tempo todo está trabalhando com 2 atores, que olham em perspectivas diferentes. Um, o fornecedor, e o outro, é como um ofertante e o outro demandante. Eu não sei se você falou aí, eu me passei, porque os pitches são muito rápidos, mas como é que vocês estão pensando em estratégia de marca, de comunicação, para esses 2 públicos? Porque eu sei que, no final das contas, quem ganha é a sociedade, tem esse grande pano de fundo, né? Mas você tem aí pessoas que estão trabalhando na mesma linha, mas têm perspectivas diferentes, que é o ofertante e o demandante. Como é que vocês estão trabalhando essa lógica de ter essa conversa dupla aí com esses atores? Só essa pergunta mesmo. E parabéns. Obrigado, Morjane, pelas palavras. Então, para ser sincero, a gente não se aprofundou muito nessa questão de como trabalhar o marketing, a comunicação. É algo que
acho que até mesmo na conversa que a gente teve inicialmente, você ressaltou, né, que seria importante, legal ter alguém responsável por isso. Mas a gente vê que, uma vez que a gente conseguiu a parceria com algum operador de delivery, né, através dele mesmo, né, a gente poderia ter essa divulgação. Por exemplo, o próprio iFood, quando pergunta se a gente coloca uma feature ali, perguntando se quer o descartável, né, o talher descartável ou não. Então, ele pode perguntar, por exemplo, você tem reciclável para retornar ou não? E nisso já faz a conexão com a gente, né? É claro que a gente precisa validar isso, tem que, como envolve um hardware, né, a gente tem que validar em alguma área, algum grande centro ali, e a partir daí, né, ir aprofundando mais. Não sei se eu te respondi, mas ainda está bem inicial essa parte do marketing, da comunicação mesmo. Beleza, é isso mesmo. Acho que é só para você tentar nisso, né? Que a gente tem esses 3 tipos, né? Tem a estratégia de marca, que aí é muito a proposta ali que você quer, a identidade do negócio que você quer passar. E isso conta muito até da própria história, né, desse projeto. A gente tem a estratégia de comunicação, e aí depende muito do perfil dessa persona com quem a gente vai estar conversando, e o canal de comunicação, que é onde essa persona está. E vocês estão com 2 pessoas que são complementares, mas são diferentes. Então, só atentar para isso daí, porque a estratégia de marca, a identidade, ela vai ser comum, ela vai ser estática no projeto, para tudo. Mas quando você vai para a estratégia de comunicação e canal, aí já muda um pouquinho a depender do ofertante e do demandante. Então, só atentar para essa questão aí. Porque, no final das contas, a grande estratégia de marca, né, de identidade de vocês é a questão da responsabilidade ambiental mesmo, né? Reverberar esse movimento para entrega de valor para a sociedade, né? Isso, Daí foi essa questão da mudança do nome, né, para responsa, né, responsabilidade social, ambiental, já está tudo embutido aí, né, mas eu vou me aprofundar mais nesses pontos que você citou e pesquisa aí do Exatamente. Perceba que, no final das contas, o iníciozinho do processo é pessoa física, sociedade. O finalzinho do processo também é pessoa física, a sociedade. A questão é o que ocorre nesse meio aí, né? Porque a coisa começa dali, o start começa dali do indivíduo gerando aquele resíduo e termina naquilo ali, que é o indivíduo sentindo o impacto de um ambiente mais limpo por conta dessa iniciativa de vocês. O que muda é o processo. Então, eu acho que esse início e o fim, ele é a grande identidade do projeto, né? O que muda é a estratégia que vai estar acontecendo aí no meio. Obrigada. Legal, muito obrigado. Gente, eu tenho que ir, porque senão eu não vou conseguir participar da outra aula. E Ada, eu acho que era a última startup agora, né? Isso, só a última mesmo. A última, beleza. Estamos juntos amanhã de novo, viu? Tenho que ir, gente. Obrigada. Até mais, obrigado. Nada, Marquinhos, obrigada. Alguém mais? Algum complemento? Alguma? Bom, eu me habilito então. Deixa eu só ver se eu compreendi correto, tá? Pode ser que eu tenha entendido o pitch de forma equivocada. Vocês vão ser de fato um serviço de delivery? Vocês vão entregar com a responsabilidade de fazer logística reversa das embalagens? Eu entendi corretamente? A nossa ideia é ser um parceiro do entregador de delivery, da empresa. Era outra possibilidade, então, que eu estava pensando. Você vai atuar dentro da plataforma de delivery ou dentro do estabelecimento que faz delivery para fazer a logística reversa do produto. Exato. A gente pretende, né, ter o recipiente, então, patenteado, que o entregador vai carregar com ele, além da bag do alimento, para poder colocar esse reciclável e fazer o transporte dele. Então, então você tem um produto. Tem um produto. É uma embalagem reciclável que vai acondicionar o alimento e que ela é reciclável, é biodegradável, enfim, ela é diferente das que... É uma case, a gente tem uma case
são duas, na verdade, duas patentes. Então, a gente vai entregar gratuitamente, por exemplo, vamos fazer a validação do negócio em Salvador. Então, a gente escolhe algum bairro ali, cadastra o pessoal que quer receber, então, vamos chamar, então, de lixeira para ter em casa, porque a gente não tem um recipiente próprio em casa para reciclável. Isso aí já é um gatilho que não dá certo, entendeu? Já não desencadeia o hábito. Então, a gente vai entregar gratuitamente. Termine, conclua, desculpa. A gente vai entregar gratuitamente essa lixeira para a pessoa poder separar em casa. Ela vai ter um dispositivo diferente ali. E também para os entregadores de delivery da região ali, a gente vai ter essa bag diferente para eles, vamos dizer, então, para condicionar o reciclável que ele pegar quando entregar o pedido. Então, é uma troca. Para entregar o pedido, pega o reciclável. Tá, então vamos lá. Eu fiz o pedido numa pizzaria, eu já tenho a minha embalagem, entrego para ele já me entrega com a embalagem, eu fico com a embalagem, depois quando eu pedir de novo eu devolvo. É nesse sistema? Mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Eu não vou ter que ficar... não vai ter nada retornável, né? Então, eu vou utilizar... É isso. Então, o que eu posso dizer para você, cara? Tipo, mandatório. Coloque no seu pitch a embalagem. Eu não sei se você já está com o produto patenteado, isso daí já está seguro para você, já entrou com depósito. Não, fica mais claro que você tem, quando você tem uma proposta de valor que está associada a um produto, você vende produto e serviço, eu imagino também, né? Porque você está dando de graça, produto de graça, mas o serviço não. Ainda assim, você tem um produto, você tem algo físico. Outra coisa que é muito importante que você tenha noção. Eu não sei como é em todas as regiões do Brasil, mas aqui, especificamente em Salvador, a gente não tem sistema de coleta seletiva. Então, se é uma embalagem que retorna dentro do ciclo, né, de produção do alimento, ela volta, vai sempre ser utilizada, não vai para descarte em lixo, tá? Fica até mais fácil para você vender valor. Caso de alguma forma tenha que ser descartada após algum número de usos ou alguma coisa nesse sentido, aí você tem que ver algumas questões que eu não sei se foram consideradas, ou enfim. O tempo de degradação do meio ambiente, porque isso o cliente vai considerar. De repente, você fazer conexão com a Secretaria de Limpeza, né? No caso aqui, Limpurb, para ver justamente, de repente, cooperativas. Não sei se estou extrapolando, se estou viajando na maionese, tá? Mas eu estou indo assim em função do que eu imagino que possa ser o seu produto, né? O seu serviço, e se de fato ele tem alguma conexão com a cadeia da indústria. Porque a cadeia aí é a pesquisa justamente da reciclagem, né? Como funciona a cadeia da indústria? Quem são as indústrias que se valem e que recebem muitas vezes produtos ou subprodutos de alimentos ou o que quer que seja para reciclar ou para reutilizar, né? Ou para descartar, ou para... Enfim, você está dentro dessa cadeia ou você é apenas uma embalagem que sempre vai ser utilizada e não vai precisar ser descartada? Aí, enfim, você faz parte, mas de forma indireta. Se você fizer parte da cadeia no sentido de que vai haver descarte, você tem que entender que eu posso fazer o que eu quiser aqui com o meu lixo. Eu posso colocar na minha casa 4 lixeiras, uma para cada coisa. A partir do momento que eu jogo no saco de lixo, cara, vai estar tudo misturado porque não tem coleta seletiva. Vai para o lixão, vai para o aterro, e aí o negócio se perde. Então, não sei se é o seu caso, tá? Mas de repente pode ser benéfico o que eu estou te falando. Não, legal, Alan, suas posições aí, suas colocações. Mas acho que talvez eu não deixei muito claro também na apresentação ali, corri um pouco. Eu sei que deveria enfatizar mais essa questão dos recipientes que serão patenteados. Eu tenho até... A gente está estudando isso, né, para desenvolver e finalizar e colocar efetivamente, submeter ao INPI, mas a nossa patente, no caso, vai ser só utilizada para quem tiver em casa o recipiente ali para colocar o reciclável, e aí eu vou tirar o reciclável desse recipiente, o recipiente fica em casa, e aí eu vou ter tipo um refil que vai ser transportado, entendeu? Esse refil vai entrar no recipiente do entregador, o entregador vai utilizar
a nossa patente só para transportar esse refil também, deixar num ponto ali de entrega, onde as cooperativas cadastradas na nossa plataforma vai coletar esse reciclável. Seria isso. Então você tem conexão com a cadeia. O que eu falei não estou completamente viajando na maionese. Não, é isso Porque mesmo. você vai ter conexão aí com todas as etapas, desde a geração no caso aqui da separação, descarte, né, coleta e transformação ou até destinação. Recicla, até a indústria recicladora final. Então você precisa de alguma forma se conectar com a indústria, porque imagine que hoje, digamos que eu tenho indústria de reciclagem, lixo para mim é dinheiro. Então, se você está propondo para mim uma cadeia de suprimento, onde eu vou pegar esse lixo e transformar em dinheiro, o seu produto tem valor para mim. Você entende? Então, é o que eu falei, estude, você já tem embalagem, então eu estou aqui lhe dizendo óbvio, mas estude com mais afinco a cadeia toda da indústria. A gente tem aí legislações específicas, a gente tem um monte de coisa que precede aí todo esse mercado que você pode se valer para poder produzir valor, cara. Porque se você hoje resolve, ou ajuda a resolver o problema do descarte, ou aumenta, né, a possibilidade aí de você descartar determinados tipos de lixo, né, e você remunerar a cadeia, porque você vai estar remunerando a cadeia em vários pontos. É o cara no delivery, é o cara que são as cooperativas, é a indústria. Criar um sistema, um modelo de negócio claro para isso é show de bola para você, entendeu? Perfeito. Me aprofundar mais nesses pontos, né? Gerar valor para cada um ali. Agora, claro, isso daí você bota dentro de um roadmap, você tem que começar focado, né? Não dá para você resolver o problema do mundo. Sim, sim. Uhum. Não, mas legal, tá tudo anotadinho aqui. Boa noite, Rafael. Thomas falando aqui, tudo bem? Boa noite, Thomas. Tudo bem? Tudo certo. Parabéns aí pela iniciativa, né? Eu acho que tudo, como já foi dito aí, tudo que tem a ver com sustentabilidade, eu acho que temos que trabalhar, aperfeiçoar. Eu acho que você está trazendo aí uma proposta interessante, tá? Me pareceu inicialmente apenas, né? Assim, até eu entender, eu não sei nem se eu já consegui entender tudo, né? Acho que a sua conversa aí com o Alan já esclareceu alguns pontos. Eu vou sugerir para você, não no pitch de 3 minutos, mas de repente você guardar um slide sobressalente, alguma coisa assim, com uma ilustração de como essa cadeia aí, né? Os atores. Então, você tem a empresa lá que faz a comida, você tem o entregador, você tem a residência, você tem o iFood, você tem a cooperativa de reciclagem, para entender um pouquinho, para deixar as coisas um pouco mais claras, tá? Como sugeriu o Alan, aí, eu acho que além dessa questão de legislação, dessa questão da proposta de valor, né, você criar valor, talvez não para todos, mas para a maioria, né, para a maior parte aí desses atores, dessas engrenagens aí, eu acho que não sei se você já fez, mas eu acho que seria interessante um estudo, eu não sei, um estudo assim financeiro, no sentido, eu vejo alguma dificuldade, talvez, de você conseguir remunerar inicialmente todos esses atores, né? Uma vez que a gente está falando aí não de valores muito altos, mas na hora que a gente compra uma pizza aqui, R$50, com delivery, R$60, qual é o percentual disso que vai para a parte da embalagem? E você quer colocar ainda uma logística reversa que, de repente, encarece, pelo menos assim, é minha opinião preliminar. Então, essa sustentabilidade financeira
me parece aí, eu fico com a sensação de que está muito frágil ainda. Você já desenvolveu esses estudos? Então, Thomas, em cima disso que você acabou de falar, a gente pretende, por exemplo, vamos trazer o exemplo do iFood, né? A gente tendo a parceria do iFood, utilizando os entregadores cadastrados na plataforma deles, como seria esse suporte financeiro? É claro que a gente não pode deixar tudo sobre as costas, né? O iFood não seria nada atrativo para ele ter que bancar tudo isso. Então, trazer algum exemplo como cotas, né, vender cotas para as indústrias de bens de consumo para parceria. Então, eles vão comprar essas cotas para a gente poder investir nessa remuneração dos pontos da cadeia. Quem seriam essas indústrias compradoras de cotas? As de bens de consumo, que, por exemplo, a gente tem Unilever, P&G, a maioria das embalagens que a gente tem em casa são deles, né? A gente só produto de limpeza, higiene pessoal. Então, eles poderiam trabalhar um marketing em cima disso, e daí acho que podemos tirar alguma vantagem, né? Alguma remuneração a partir deles, né? Perfeito, não, já esclareceu aí alguma coisa, né? Na hora que você estava falando, inclusive, eu estava pensando, eu tentei fazer uma correlação, por exemplo, na hora que eu vou hoje, uma estratégia tipo uma gamificação, não sei se é essa a palavra, mas, por exemplo, quando a gente vai hoje, você vai hoje na farmácia para comprar remédio, a pessoa vai lá e pede seu CPF, porque você tem registrado lá, possivelmente, todo o seu histórico de Sim, compra, seu perfil, enfim. E você tem um modelo de negócio que faz com que quanto mais você use, quanto mais remédio você consuma, quanto mais farmácia você visite, o remédio você vai ter um desconto. Então, trazer essa lógica de negócio, por exemplo, para a parte de embalagem, né? Então, criar alguma coisa nesse estilo, né? Quanto mais você usa, mais, não sei, aí tem que dar asas à imaginação aí, sim, no sim. Não, sentido de que incentive, de alguma forma, né? Recompense o uso do sistema que você está desenvolvendo, né? exato. O próprio iFood, ele tem, né, sistemas assim, então, o entregador que no mês fez mais coletas, logística reversa do reciclável vai ganhar uma bonificação, entendeu? A gente pode trabalhar em cima disso com parcerias, né? A Unilever vai pagar para os 10 primeiros colocados uma bolsa, alguma coisa assim, entendeu? E aí vender esses pacotes para as indústrias para poder, né, levantar esse investimento. Até mesmo, por exemplo, colocar a possibilidade do consumidor final e juntando alguns pontos, esses pontos ele pode trocar por algum cupom de desconto, ou então ele pode doar para a cooperativa do bairro dele, que faz a coleta dele, entendeu? Você está incentivando, né, ajudando o pessoal da cooperativa também. Então, a gente pensa em trabalhar nesse sentido, em ter várias conexões ali para poder criar esse engajamento em todos os pontos, né? Beleza, mas você vai ter um bom trabalho aí pela frente, viu? Muito sucesso aí para você. Valeu, Valeu. muito obrigado. Valeu. Mais alguém? Mais algum comentário? Só vou fazer uma rápida observação, porque acho que a gente já está talvez até bem avançado no horário.
Acho que uma solução muito interessante também, gosto muito de todas, né? Mas a única observação que eu teria em relação pelo que eu estou entendendo, essa questão do delivery é uma das possibilidades de utilização da tua solução, né? Porque você não é uma empresa de delivery. Então, se tua solução é a embalagem, na verdade, isso pode ser usado no delivery como pode ser usado de diversas outras formas. O delivery é só uma das modelagens possíveis, né? E aí eu acho que é só um ponto de atenção mesmo para não ficar muito fechado, ou pelo menos validar primeiro aí com a empresa de delivery, mas eu acho que quando você trata do delivery, meio que limita uma das possibilidades de utilização da tua solução. Sim, sim. É que o delivery seria mais para essa patente que a gente pretende ter, né? Seria um recipiente exclusivo para uso no modal que é mais utilizado no delivery, que seria bike em grandes centros, ou então as motos, né? Então, mas é claro, a plataforma como um todo vai gerenciar o reciclável pós-coleta. Então, qualquer indústria, né, que tenha essa separação, a gente pode estar vinculado. Nossa, parabéns. Legal, acho que é isso então. Acho que então encerramos. Queria agradecer a todos aí. Acho que foram projetos muito diversos, mas acho que essa diversidade ela também gera um valor muito interessante, né? Gera insights muito interessantes, aprendizados muito bons, assim. Às vezes a gente desperta a capacidade da gente pensar em coisas que a gente normalmente não pensaria, né? E eu acho que esse aprendizado cruzado, eu acho que ele é muito interessante. Desejo muito boa sorte a todos vocês. E quero dizer que a gente aqui no Senai Cimatec continua à disposição, né? A gente conseguiu fazer 2 conexões interessantes. 2 dos projetos que estão aqui também estão dentro da chamada Zero Carbono, mas a gente quer ter todos vocês aqui próximos para que a gente possa contribuir, seja no desenvolvimento tecnológico, seja nessas pontes aí comerciais, informação de parcerias. A gente está à disposição e podem contar com a gente, tá? Perfeito, Wilson, muito obrigado. Agradeço também. Obrigada a todos. Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos. Tchau, Valeu, tchau. boa noite. Galera, boa noite.